Olá, bom dia, tudo bem com você? Estamos aqui para o nosso 30º dia do nosso devocional Uma Vida com Propósito para Aqui Estou na Terra, do Rick Allen. E o nosso tema de hoje é Formado para Servir a Deus. Mas antes da gente entrar no nosso tema, eu queria já te pedir para deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as mensagens desse devocional diário. E o seu like também ajuda que essa mensagem chegue a outras pessoas e alcance novas vidas. E ela é muito importante para o único objetivo desse vídeo, que é realmente espalhar a mensagem de Deus. Então vamos lá, vamos iniciar com o versículo de Jó 10:8 que diz: Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. E em Isaías 43:21 vai dizer: O povo que formei para mim proclamará o meu louvor. Ou seja, nós fomos formados por Deus e para servir a Ele, né? Ele nos criou com propósito, Ele nos criou com missão, Ele detalhou cada pedacinho do nosso corpo, Ele formou cada pedacinho do nosso corpo com um objetivo que fosse capacitador do nosso propósito, da nossa missão, né? Cada um de nós foi concebido, foi formado com exclusividade para a realização de determinada tarefa, ou seja, cada parte formada do seu corpo, da sua mente, do seu coração, foi formado com o objetivo de te capacitar para exercer uma tarefa exclusiva sua aqui na Terra, né? E antes de Deus criar você, Ele decidiu que papel queria que você desempenhasse no mundo e moldou com as características essenciais ao cumprimento dessa tarefa, né? Ele traz aqui até uma analogia que quando um arquiteto vai criar um prédio, ele antes precisa entender qual vai ser a função daquele prédio, para ele determinar todas as características, né, a funcionalidade daquele prédio de acordo com o que ele vai precisar ser usado no dia a dia, de acordo com as funções desempenhadas ali. E da mesma forma, Deus nos criou. Ele já sabia qual função você exerceria aqui. Então, Ele te moldou, Ele te formou com as características necessárias para exercer o seu ministério aqui na Terra. E Deus propositalmente o formou para que você lhe servisse de um modo que tornasse o seu ministério singular. Ele te deu características únicas para que o seu servir fosse singular, fosse da sua forma, do seu jeito, da forma com que ele planejou para a sua vida, né? E o Senhor não apenas o moldou antes do seu nascimento, mas planejou cada dia da sua vida para favorecer o processo da sua formação. Ou seja, né, como a gente falou, ele já sabia tudo que você ia desempenhar. Então, com todo esse planejamento feito, ele já sabia quais características você precisaria para exercer de forma singular o que ele planejou para a sua vida, né? E Deus usa tudo, tudo tem um significado em nossas vidas. E Ele usa cada circunstância, cada processo para nos moldar para o nosso ministério e nos tornarmos habilitados para a obra do Senhor, né? Por muitas das vezes a gente já falou sobre como Deus molda nosso caráter e nossa identidade através de provações, de tentações, ou seja, tudo tem um significado e Ele usa cada detalhe para trazer uma habilidade nova, para moldar o seu caráter, para construir, né, todo o nosso todo para exercer aquilo que Ele tem nos chamado. E ele fala aqui, né, que para exercermos o nosso ministério, nós temos que ter uma forma, né? E ele aqui ele destrincha, né, esse forma, né, FORMA, com passos que a gente tem que de uma combinação, na verdade, de capacidades que a gente precisa para exercer nosso ministério. E aí com F, a formação espiritual, O, opções do coração, R, recursos pessoais, M, modo de ser e A, áreas de experiências, formando esse forma, né? Então é essa forma que a gente precisa, o conjunto de todas essas 5 habilidades para desenvolver o nosso ministério, para exercer o nosso ministério aqui na Terra. E aqui nesse capítulo ele vai tratar das primeiras, né? Formação espiritual e opções do coração. E no próximo capítulo a gente vai falar sobre as demais.
Então vamos iniciar aqui esclarecendo a sua formação espirituais. Aqui ele vai falar um pouco sobre os dons espirituais que Deus dá a cada um de acordo com a sua capacidade, que Deus concede a cada um de acordo com o que Ele quer fazer na nossa vida, né? Em 1 Coríntios 2,4 vai dizer: quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. Esses dons são exclusivos aos que crerem, né? E que são nos concedidos para que sirvamos a Deus, né? A gente sabe que os dons espirituais são para edificação do corpo de Cristo. Então, justamente é exclusivo para aqueles que vão servir a Deus, que têm o seu chamado ali para servir a Deus, né? Todos temos, né? Mas são para aqueles que realmente creem em Deus, né? São dons exclusivos para o povo de Deus. E esses dons são a expressão, né, da graça de Deus para conosco. E a Bíblia diz que Cristo generosamente repartiu seus dons conosco. Em 1 Coríntios 12:11 vai dizer: é o mesmo e único Espírito Santo quem distribui esses dons. Ele sozinho decide que dom cada pessoa vai receber. Ou seja, não é nós que escolhemos quais dons nós receberemos. A Bíblia fala que a gente deve pedir pelos melhores dons, mas isso não significa que a gente vai receber o que a gente está pedindo. Os melhores dons para a gente são os dons que vão fazer com que a gente flua no nosso ministério, fazer com que a gente consiga, né, aproveitá-los para o propósito de Deus para a nossa vida, né? Para o chamado que Ele tem para a nossa vida. Então Ele vai distribuir os dons, né? O Espírito Santo vai distribuir os dons sobre nós de acordo com que função tem planejado para que a gente exerça, né? E os dons não são, como a gente falou, concedidos para o nosso benefício próprio, são para edificação do corpo. Então nós temos dons que vão ajudar outras pessoas, outros cristãos. Da mesma forma, os outros cristãos vão ter dons que vão nos ajudar. Ou seja, é um conjunto, é uma unidade mesmo, né? Todos exercendo seus dons e uns edificando aos outros. E entende que como a gente faz parte do corpo, né? E cada um tem a sua função. Quando a gente tem um dom e não exerce, a gente tá deixando de edificar outras pessoas. A gente não tá deixando só de trabalhar o nosso crescimento e a nossa formação espiritual, mas a gente também tá deixando de edificar a vida de outra pessoa. E isso é muito importante. Quando a gente usa os dons em conjunto, né, do corpo de Cristo, todos são beneficiados. Mas quando a gente deixa também de usar os nossos dons, todos são prejudicados, né? E a gente precisa realmente descobrir quais são os dons que Deus derramou na nossa vida. Ele tem um dom para cada um. Então você aí tem um dom que Deus quer derramar ou já derramou sobre a sua vida. Então você tem que, se você não sabe, buscar a Deus, né, esclarecimento, discernimento de qual é o seu dom, em que área Ele quer te usar. E se você já sabe, você buscar a Deus cada vez mais e mais para que Ele te use e te molde, te aperfeiçoe neste dom. Para que a gente possa, né, trabalhar em conjunto e um beneficiar o outro dentro do corpo de Cristo. E em 1 Coríntios 12:5 vai dizer: há diferentes tipos de serviço na igreja, mas ao mesmo Senhor que estamos servindo, né? Independente de qual área, de qual dom você estiver exercendo, de qual ministério você estiver inserido, estamos servindo ao mesmo Deus. E isso tem que ser importante na nossa mente, né? Porque quando a gente não trabalha o nosso dom, ou quando a gente não usa o dom para o propósito certo, né? Que é servir a Deus, que é edificar o corpo, pode ocorrer alguns problemas dentro do corpo, né? Que é a inveja do dom alheio, né? Quando a gente não entende que cada pessoa é única e que Deus tem um dom para cada um, a gente pode, por muitas das vezes, se sentir tendo inveja do dom de outra pessoa. Exemplo, o seu dom seja, talvez, de palavra de sabedoria. E você tem... fala assim, mas eu queria tanto profetizar.
dando um exemplo, tá, gente? E você vê fulaninho da igreja profetizando. Quando você não entende que Deus depositou um dom na sua vida, te deu esse dom da palavra de sabedoria para que você edifique outras pessoas, para você edifique o corpo, para que você possa estar o servindo em verdade e começa a almejar o dom. Não que seja problema a gente querer ter mais dons, mas que a gente não coloque isso como inveja do dom de outra pessoa, né? Que a gente não venha projetar isso na vida de outra pessoa que está exercendo o dom que talvez você almeje. Mas que a gente entenda que Deus tem um propósito para cada um e o dom que Ele tem é para você e o dom que Ele tem para o outro é para o outro. E todos juntos vamos fazer, né, uns dons em conjuntos usados para a edificação do corpo de Cristo. E o segundo problema é quando a gente não exerce o nosso dom e começa a projeção do dom. Ou seja, você pensa na sua mente, né? Ah, mas tem outras pessoas aqui nessa igreja que tem esse mesmo dom que eu não preciso usar. Ela vai usar. Ela vai fazer, né, o que tem que ser feito e eu não preciso fazer. Exemplo, né? Ele traz até esse exemplo aqui. Todos nós fomos chamados para um propósito e um servir singular, né? Deus quer usar a sua vida, Deus quer fazer através da sua vida e Ele quer fazer através da outra pessoa também, mesmo que ela tenha um dom igual ao seu, mas Ele quer usar todos com que Ele derramou os dons, né? Então, não deixe de exercer o seu chamado. Se você já tem um dom, use-o. Comece a pedir a Deus para poder que você possa aperfeiçoar cada vez mais e mais esse dom. E se você ainda não tem, busque a Deus para Ele derramar sobre você, ou busque a Deus para Ele te dar conhecimento, esclarecimento do que você já tem. E os dons espirituais revelam uma chave que nos permite descobrir a vontade de Deus para o nosso ministério, mas eles, em particular, não formam um quadro completo, né? Como a gente viu, são 5 capacidades, habilidades que a gente tem que desenvolver. E aqui a gente vai agora para a segunda, que é atentando para as opções do coração. O coração representa a fonte de todos os estímulos, né? A Bíblia usa o termo coração para descrever o conjunto de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos e afeições que você possui. E em Provérbios 27:19 vai dizer: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos. Ou seja, o nosso coração revela o nosso eu verdadeiro, né? O que nós verdadeiramente somos, não o que os outros pensam ou o que as circunstâncias nos forçam a ser. Nosso coração revela quem nós somos de verdade, né? Ou seja, nossos desejos, nossas esperanças, nossos interesses, nossos sonhos revelam quem nós somos de verdade. O seu coração também determina o porquê de você dizer as coisas que diz, sentir-se como se sente e agir da forma que age, né? E ele fala aqui que ninguém tem, né, falando sobre o coração, o mesmo batimento cardíaco, né? Todo batimento cardíaco é único, assim como nossa expressão digital, quanto o padrão da nossa íris e a nossa voz singular. E da mesma forma, cada coração bate de maneira diferente. Ou seja, em bilhões de pessoas que já viveram neste mundo, ninguém teve um batimento igual ao seu, um batimento cardíaco igual ao seu. Dessa mesma forma, Deus concedeu a cada um de nós um compasso emocional único. E esse compasso, né, ele dispara de acordo com os anseios do nosso coração, de acordo com o que nós gostamos, porque por ser único, né, eu gosto de uma coisa, a outra pessoa gosta de outra coisa, eu tenho um sonho, outra pessoa tem outro sonho, eu tenho uma ambição, outra pessoa tem outra ambição, ou seja, o nosso compasso emocional também é único. E algumas experiências nos entusiasmam e prendem a nossa atenção, enquanto as outras nos desanimam ou entediam profundamente. Elas revelam a natureza do nosso coração. Ou seja, existem atividades, existem coisas que vão me deixar entusiasmada, alegre, feliz, animada, mas para você não, você tem outros anseios, né?
E o que me deixa feliz, alegre, entusiasmado, às vezes vai te deixar desmotivado, desestimulado. Por isso que também cada compasso é único, né? Porque cada um vai reagir às circunstâncias de formas diferentes. E a gente precisa entender tudo aquilo, né, que Deus tem colocado na nossa vida. Às vezes você tem um interesse que você pensa assim: nossa, mas ninguém da minha família tem interesse por isso. De onde veio isso? E isso é Deus que colocou no seu coração. Isso é Deus que te deu um anseio novo, diferente da sua geração, para que Ele possa fazer através da sua vida coisas novas. E a gente tem que identificar isso e fazer com que possamos usar isso para a glória de Deus, né? E existe uma razão para a gente gostar dessas coisas que às vezes ao nosso redor ninguém gosta, mas a gente precisa usar isso para glorificar a Deus. E Deus quer que a gente use os nossos interesses naturais para servir tanto a Ele e quanto aos outros, né? E como você sabe quando está servindo a Deus de coração, verdadeiramente? E o primeiro sinal revelador é o entusiasmo. Quando você faz aquilo que você gosta, que você está motivado, ninguém precisa te fiscalizar, ninguém precisa te inspecionar, porque você faz aquilo com alegria. Você está servindo aquilo naquele ministério com alegria, né? Você sente prazer em fazer aquilo e você não precisa de aplausos, nem de pagamentos, nem de nada disso, porque você ama fazer aquilo, né? E a segunda característica é a eficiência, né? Quando a gente gosta de alguma coisa, quando a gente faz aquilo com entusiasmo, a gente se torna bom naquilo. E a paixão leva à perfeição, né? Se você não dá importância a uma tarefa, provavelmente você não vai se destacar nela. Em contrapartida, se você se sente entusiasmado, se você gosta, se você se alegra em fazer aquilo, você vai se destacar, porque você vai querer estar fazendo aquilo de cada vez mais vezes, né? A prática também leva à perfeição, e cada vez mais você vai fazer aquilo com amor, sabe? E isso nos torna mais eficientes naquilo que estamos fazendo. E a gente já aposto que você já ouviu falar, né, de alguém que disse assim: arranjei um emprego em tal coisa que ganha bastante dinheiro, mas um dia eu vou sair para realmente fazer o que eu gosto, né? E a gente não pode desperdiçar o nosso tempo, né, a nossa vida, os nossos dias com algo que não está no nosso coração. Lembra que a gente já falou, né, as maiores coisas, as melhores e maiores coisas da vida não é o ter, é o ser. Então a gente tem que ser aquilo que a gente ama, aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente realmente anseia, né? E isso é muito mais importante do que dinheiro, tá? Então a gente precisa realmente dedicar a nossa vida para os anseios e o interesse que Deus colocou no nosso coração. Porque da mesma forma a gente vai estar fazendo isso com mais amor, fazendo isso com mais entusiasmo, fazendo isso com mais eficiência. E por mais que você possa ter iniciado nesse objetivo, né, nesse interesse, nesse anseio, sem, digamos, estar ganhando muita coisa, é natural que com o tempo você vai se destacar. Por quê? Porque você está fazendo aquilo com amor, fazendo aquilo com eficiência, fazendo com excelência, com entusiasmo, e é natural que você se destaque naquilo. E a gente não pode se conformar em apenas alcançar uma boa vida, porque uma boa vida não é o suficiente. No final das contas, ela não satisfaz. Você pode ter muito de que viver e ainda assim não ter para que viver. Às vezes a gente tem muito, financeiramente falando, né, de que viver, mas a gente não tem o prazer naquilo, né? Pra que você tá fazendo aquilo? Pra que você tá se dedicando àquilo, né? Então descubra o que você gosta de fazer, o que Deus pôs no seu coração, e faça isso para a glória do Senhor, né? E pensando sobre o meu propósito, o tema pra gente refletir nesse dia: fui formado para servir a Deus. O versículo pra gente memorizar é 1 Coríntios 12:6. Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes,
mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. E a pergunta para a gente meditar: de que modo posso me ver servindo a outras pessoas e gostando disso? Agora a gente voltando para o servir num ministério dentro da sua igreja. Qual área que você acredita que você estaria servindo, estaria gostando disso? Que você gostar, é uma área que você tem afeição, sabe? Que você faria com entusiasmo. Porque dessa forma, quando você descobrir isso, qual área, qual ministério que você estaria bem fazendo aquilo, com certeza você vai se destacar naquele ministério, porque você vai estar fazendo com entusiasmo, você vai estar fazendo com amor, você vai estar fazendo com eficiência. E espero que essa mensagem tenha feito sentido para você nesse dia de hoje e que Deus tenha falado com você através dela. E eu te espero aqui amanhã para nossa próxima mensagem. Espero que você tenha um dia abençoado por Deus e até amanhã.